Bom dia! Eu sou seu amigo pastor Leandro San Julião e estou chegando com palavras de vida. Hoje é segunda-feira, estamos iniciando mais uma semana e o texto da nossa meditação se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, do verso 30 até o verso 44. Nesta semana, nós vamos meditar a respeito da multiplicação de pães e peixes. E antes de fazer a leitura de alguns versículos, eu quero pedir para você curtir o nosso vídeo, se inscrever em nosso canal e compartilhar este vídeo com todos os seus amigos. Nós vamos ler hoje do verso 30 até o verso 33, que diz assim: Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Esse texto, ele começa mostrando que os apóstolos voltaram para prestar um relatório a Jesus. Quando nós olhamos para o capítulo de número 6, você vai perceber que a partir do versículo 7, Jesus está reunido com os 12 discípulos e Jesus, então, ele dá uma instrução, uma missão, uma comissão a eles de sair para pregar o Evangelho, anunciar as boas novas e ajudar aqueles que estão passando por problemas. É interessante que até então esses discípulos, eles aprenderam com Jesus, eles conviveram com Jesus e Jesus então entendia que era a hora deles irem fazer uma missão distante de Jesus, ou seja, colocar em prática aquilo que eles aprenderam. A palavra apóstolos significa enviados. Então aqui a gente está vendo o retorno daqueles que foram enviados. Eles estavam ali na região de Tiberíades. Quando nós olhamos para João, capítulo 6, versículo 1, ele vai nos apresentar esta localização. E Jesus enviou aqueles discípulos com o objetivo de pregar o reino de Deus. Onde eles chegavam, eles anunciavam o reino de Deus. Em todas as aldeias que eles entravam, o reino de Deus chegava ali através deles. Em cada casa que eles oravam, ali também era chegado e anunciado o reino de Deus. É interessante que quando você olha para a palavra de Deus, você vai ver que Jesus, quando foi enviá-los, Jesus falou para eles que eles não deveriam levar nada. Capítulo 6, o versículo 8, fala que eles não podiam levar nada, exceto um bordão. Nem pão, nem alforge, nem dinheiro. Ou seja, Jesus estava mostrando que eles iam cumprir a missão e ali na missão, Jesus estaria cuidando deles de alguma forma. E quando eles chegam perto de Jesus, eles vão então contar um relatório. O relatório do que aconteceu naquela viagem missionária. Com certeza eles estavam empolgados, contando as pessoas que foram libertas, contando também aqueles que foram curados, contando o tanto de famílias que eles ajudaram. E o trabalho foi tão intenso, a demanda foi tão grande que eles não tinham tempo nem para comer. E enquanto eles estavam ali contando para Jesus, o que acontece? Jesus escuta com empolgação a missão, mas Jesus vai contar para eles de um problema que aconteceu. Marcos capítulo 6, se você olhar do versículo 14 até o versículo
de número 29, o texto vai apresentar a morte de João Batista. E João Batista era irmão, era primo de Jesus, filho de Isabel. E quando eles contam tudo o que aconteceu, Jesus então ele começa a contar para os seus discípulos: olha, vocês lembram daquele primo meu, João Batista, que estava preso, que Herodes o prendeu porque ele denunciou um erro? Então, ele teve a sua cabeça cortada, ele morreu. E aquilo trouxe uma tristeza muito grande a Jesus e um abatimento também na vida dos seus discípulos, porque João Batista era alguém muito querido. E naquele momento, diante da morte de João Batista, como se não bastasse isso, o coração dos discípulos foi tomado por uma preocupação. Porque se você olhar no versículo 14, a Bíblia fala que chegou aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos e por isso nele operam forças miraculosas. Quando olhamos também para o versículo de número 16, o texto fala: Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João a quem eu mandei decapitar que ressurgiu? Então, muitos achavam que Jesus era João Batista e havia uma preocupação porque, do mesmo jeito que ele matou João Batista, ele podia também matar Jesus. Então, nós estamos aqui diante dos discípulos exaustos, tristes, enlutados, cansados e agora preocupados. E Jesus, nesse contexto, ele faz um convite para eles. O versículo 31 e 32 mostra que Jesus chama eles para descansar um pouco, para entrar num barco e rodar ali 25 quilômetros para chegar em um local para que eles pudessem então descansar. Mas nós vamos continuar essa linda história amanhã. Neste momento nós vamos orar e se você tem algum pedido de oração, se você tem alguma necessidade ou conhece alguém que tem, coloque aqui no comentário que nós vamos anotar e orar individualmente por cada pedido. Vamos orar. Deus, muito obrigado por sua palavra, porque nós sabemos que a sua palavra é o pão que mata a fome, a água que alivia a sede, a luz que ilumina o nosso passo. A sua palavra é tudo o que nós precisamos para ter vida e vida em abundância. Deus, muito obrigado por esta semana que se inicia. Abençoa cada família, abençoa cada um que tem participado desse programa. Que a bênção do Senhor seja conosco, Pai. Nós consagramos a nossa semana ao Senhor. Abençoe a nossa vida, a nossa família e o trabalho das nossas mãos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Um grande abraço e que Deus abençoe a sua semana.